Fala galera do canal de Som Rock and Roll, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem fala é Carlos Gobato e eu estou agora criando um spin-off, né, uma série, uma espécie de uma extensão da série de Som Rock and Roll Indica, no qual eu indicarei especificamente bandas, artistas argentinos de rock que eu gosto muito, né? Eu vou contextualizar também porque conheço tantas bandas e vou estar trazendo tantas bandas, a minha relação aí com o país Argentina, né, que eu gosto bastante, vou contextualizar um pouco disso. E hoje, nesse primeiro episódio, eu estarei trazendo uma banda, chegou para mim recentemente aqui esse disco, né? Que é o Los Fabulosos Cadillacs, né? É uma coletânea dupla chamada Obras Cumbres, né? E eu estarei abordando aqui não só essa coletânea, mas a carreira da banda, resumidamente. E estarei sempre nesses vídeos de Som Rock and Roll Indica, deixando uma playlist, né? Não dá para ficar colocando trechos aqui no vídeo para não ser bloqueado pelo YouTube, mas eu vou colocar sempre playlists dessas bandas com 8 a 12 músicas no máximo que eu selecionei, que acho que vale a pena de vocês escutarem, para dar uma chance e ver se vocês realmente gostam desses trabalhos ou não. Eu particularmente gosto muito de várias bandas argentinas aqui e estarei pelo menos acho que uma vez por mês trazendo aí dentro da série de Som Rock and Roll Indica essa questão do rock argentino e algumas bandas que eu gostaria de indicar que não são bandas tão óbvias, né? Não diria óbvias, mas tem bandas muito populares da Argentina, por exemplo, de metal, como Rata Blanca, né, que é uma banda de repercussão mundial, bandas também de blues e rock progressivo, como Papos Blues, que é um artista argentino, lá no canal de no canal Ilha do Rock ele já indicou, vou estar até deixando linkado aí para que vocês confiram essa dica de roqueiro, um artista muito bom, tem Pescado Rabioso, entre outras bandas. Eu vou estar pegando mais bandas de digamos assim, um rock and roll mais clássico e que mescla também com elementos locais de música latina, música argentina, que eu acho muito interessante. Então, para começar hoje, estarei falando aqui do Los Fabulosos Cadillacs, essa banda. Então, antes de começar com o vídeo, claro, caso se você não for inscrito ainda, deixe a sua inscrição no canal, ative o sininho das notificações para receber todas as novidades. Siga a página no Instagram que eu sempre deixo aí na descrição do vídeo. Considere ser um membro aqui do canal para contribuir um pouco mais, ter acesso ao grupo do WhatsApp. E é claro, o mais importante, sempre deixe o seu comentário aí no vídeo. Se você for escutar depois, se você já conhece, se você escutou através do canal, gostou, não gostou, tem outras indicações, eu sempre leio todos os comentários e respondo todo mundo. Então, sem mais delongas, né? O motivo pelo qual eu ainda não tinha falado sobre essa banda aqui no canal é porque eu ainda não tinha nada em mídia física deles na minha coleção. Peguei esse disco aqui pelo Mercado Livre, né? O CD está em ótimo estado, a parte de trás do acrílico aqui tá com um risco, né? Mas é um detalhe aqui, os CDs estão impecáveis. Como eu disse, é uma coletânea dessa banda, uma coletânea dupla, né? Que vale muito a pena aí para quem, assim como eu, gosta muito da banda, mas ainda não tem os discos de estúdio, até pela dificuldade de se encontrar por aqui. Então essa coletânea aqui vale demais a pena. Tem alguns itens deles até na iMusic, né? Embora o preço não esteja, acho que tão bom assim, mas é acessível, principalmente se você viajar para a Argentina e não cometer a mesma burrice que eu na época. Não é nem burrice, né? Em 2018 eu tive a oportunidade de ir à Argentina. A Argentina é um país que eu sempre fui apaixonado desde criança. Eu lembro que a Copa de 2006, por exemplo, eu já acompanhei, sempre fui um torcedor, né, da seleção argentina, era muito criança ainda e já vi o estilo de jogo, a personalidade dos caras e me gostava, né? E aí eu fui, desde aquela época, pesquisando a respeito da cultura, a respeito da questão da música, principalmente, foi algo que me agradou bastante, né? E em 2018 calhou de eu poder ir para lá e ver se realmente era tudo isso, né? Ver se realmente, tendo a experiência, né? Fiquei uma semana lá, em lua de mel com a minha esposa, tendo uma experiência de uma semana na Argentina, se eu manteria isso ou se eu ficaria de repente decepcionado. E não só reforçou o amor que eu tinha pelo país Argentina, mas aumentou muito mais. Claro que politicamente eu discordo de muita coisa que acontece ali ao longo dos anos, né? Uma crise financeira hoje terrível e tal, tem pontos a serem criticados em relação à política argentina, mas em relação ao povo argentino, à cultura argentina, ao ambiente que se tem na cidade de Buenos Aires, né? Eu acho uma coisa incrível e só reforçou, né? E acho que até unifica as minhas duas paixões, tanto pela Argentina quanto pelos Rolling Stones, né? Porque a Argentina talvez seja o país do mundo, acho que se bobear até mais do que a própria Inglaterra, o próprio Reino Unido, mais fanático pelos Stones, basta ver em relação à quantidade de fãs que tem ali, os fã-clubes, os shows que os Rolling Stones realizaram ao longo do tempo, é uma coisa de louco mesmo. Não que o Brasil não seja, né? Os públicos latinos de rock normalmente são incríveis, no Brasil, no Chile, no México, enfim, mas a Argentina é um show à parte
Pega aí qualquer show do Kiss, do Megadeth, do AC/DC, dos Rolling Stones na Argentina e vejam só como é loucura total, paixão pelo rock, paixão pelos Rolling Stones. Então acho que acaba que isso coincide também. Mas aí, fechando agora o parênteses e voltando para a questão, quando eu fui para a Argentina em 2018, eu ainda não colecionava. Eu tinha um ou outro CD, né? E não era um colecionador de discos, ainda não estava atrás disso, tanto que eu fui para a Argentina, entrei em muitas lojas especializadas, né? Lojas de discos, em sebos que tinha CDs e tal, né? E acabei até pegando alguns na mão de bandas que eu gosto bastante, que vai aparecer aqui, mas optei por não comprar na época. Na época eu nem tinha aparelho de reprodução musical, eu escutava no notebook, né, da minha esposa, que tem leitor, né, porque o meu notebook nem tem mais leitor de CD, então eu nem tinha muito onde reproduzir e acabei deixando passar a oportunidade. E hoje eu me arrependo muito, eu devia ter pego muitos daqueles CDs lá, eu estaria muito mais feliz, mas é um pretexto aí para voltar à Argentina a qualquer momento, né? Espero que a situação econômica, claro, melhore, né? Embora não tenha esperanças por conta da política que eles adotam, mas sempre na torcida aí para que melhore lá a situação deles. Eu lembro que na época que eu fui, o câmbio estava R$1, eu comprava 6,50 pesos, 7 pesos mais ou menos, né? E hoje em dia isso daí passa de 50 pesos, enfim, tá muito desvalorizado, né? Naquela época já não estava no ideal, mas estava sob controle, né? Enfim, e acabei deixando passar. E aí, ao pouco a pouco eu fui adquirindo aqui no Brasil mesmo algumas das edições que eu encontrei, principalmente coletâneas e álbuns ao vivo, que é o que tem mais, que resolve um pouco melhor por fazer essas compilações de vários discos. Aí Los Fabulosos Cadillacs era uma banda que eu peguei lá em mãos alguns discos e não tinha comprado, e agora adquiri esse aqui pelo Mercado Livre. Mas o que é o Los Fabulosos Cadillacs, né? Se eu pudesse descrever a banda assim resumidamente, eu diria que é um The Clash argentino, muito melhorado, com todo o respeito ao The Clash, que é uma banda que eu gosto demais, né? Das bandas punk ali, eu acho muito criativa, os caras tocam muito bem, ótimos discos, apesar de não ter nada ainda na coleção. Mas os Los Fabulosos são basicamente um The Clash, pra mim, bastante melhorado ainda, né? Eles têm uma influência muito grande lá, eles fazem um rock mais clássico, misturado com alguma coisa de punk rock, reggae, né? Tem umas pegadas de The Police em alguns momentos também, ska, né, e alguns gêneros específicos, algumas coisas de música latina, né, argentina, como cumbia, tango, enfim, até mesmo alguns elementos de samba em percussão aqui de algumas músicas, né. Isso é uma coisa também que eu acho que falta muito para nós aqui no Brasil, né. Conhecer a música latino-americana, conhecer as bandas, os artistas latino-americanos, porque lá eles respeitam muito. Muitas dessas bandas que eu vou trazer para vocês aqui na Argentina e se inspiram em bandas brasileiras, inclusive já fizeram covers, né? Como, por exemplo, a banda Ataque 77, que eu já vou falar em algum momento, já fez cover até do Roberto Carlos, uma versão mais rock and roll. É uma banda que eu gosto muito, que é a Bersuit Vergarabat, que eu já vou falar aqui também em breve. Fez cover lá do Cazuza com El Tiempo No Para, né? Uma versão adaptada ali no cenário argentino. Sensacional, e eles têm muito respeito. E acaba que essas bandas, como os Fabulosos Cadillacs, né? É uma banda conhecida internacionalmente. Na América Latina é uma banda gigante, né? México, Uruguai, Chile, mas que no Brasil acaba passando desapercebido. Também é muito grande na Espanha, é uma banda bem grande nos Estados Unidos, excursiona lá de tempos em tempos nos Estados Unidos. Tem um show, né, que tem em CD, tem LP, tem em DVD, tem alguns vídeos no YouTube, eu vou deixar linkado aí na descrição ou no comentário fixado, do show que eles fizeram, acho que não sei se foi em 2017, no Madison Square Garden, né, numa famosíssima casa de shows lá em Nova York. Muito bom, com um público muito presente, muito assim, cantando junto com a banda. Então você vê que é uma banda de muito sucesso internacional. Se você vê as audições mensais que eles têm só no Spotify, gira em torno de 5 a 6 milhões de ouvintes por mês, o que é uma quantidade muito significativa. Realmente é uma banda de muito sucesso que para nós aqui infelizmente não chega. Se você não vai atrás de descobrir isso aqui, como eu fiz, né? Fui atrás pelo carinho, pela paixão que eu tinha pelo país Argentina, fui atrás da cultura e descobrindo várias bandas, acaba que ninguém... E esse é um vídeo, né? Acaba que ninguém vai atrás. Esse é um vídeo que eu tenho certeza que dificilmente bate 100 visualizações, né? Mas assim, eu acho que o rock, se você gosta de rock em espanhol, rock latino, né? A gente precisa dar maior oportunidade e respeitar melhor. Afinal de contas, nós somos também parte da América Latina, né? E culturalmente parece que o Brasil muitas vezes fica isolado em todos os aspectos, quando na verdade a gente poderia ter uma integração maior. Eu tenho muita certeza, pela experiência que eu vivi na Argentina, por alguns relatos, pelo que eu pesquisei,
de que os países latinos vizinhos aqui, eles valorizam muito mais a nossa cultura do que nós valorizamos muitas vezes a nossa própria cultura e a cultura deles principalmente, né? Então essa aqui fica a minha indicação do Los Fabulosos Cadillacs. É uma banda, como eu disse, que mistura vários gêneros locais com gêneros de rock também, subgêneros, eles fazem uma mistura muito grande. É uma banda que vem lá desde o início da década de 80, se eu não me engano, seu álbum de estreia é de 85, ali meados da década de 80, e desde então vem se mantendo muito produzindo muito, né? Mantendo muito produtivos. Fizeram shows sensacionais lá no Vinha Del Mar, um festival de música no Chile, tem esse show no Madison Square Garden. Então eles excursionam bastante aí pela Espanha, pela Europa em geral, pela América Latina, pelos Estados Unidos, né? É uma banda muito interessante, é uma banda que tem 9 integrantes, né? Eu discordo do posicionamento político deles, mas não é por isso que eu vou deixar de escutar a banda e deixar de reconhecer o valor artístico que tem aqui e o valor deles enquanto seres humanos também, né? Porque eu acredito que ninguém defende uma coisa, né? Ou muito raramente alguém defende uma coisa sabendo deliberadamente que aquilo é ruim ou achando que aquilo ali é ruim. Se eles defendem o que eles defendem é porque eles acham que é bom, vem sentido nisso, é o contexto histórico deles lá e não cabe a mim dizer se isso é certo ou errado, né? Senão seria aqui um bundão que nem o Roger Waters, né? Que se acha aí no direito de julgar o que a Rússia tem que fazer, o que é a Ucrânia, o que é o Brasil, o que é fascismo, o que não é, o que é democracia, o que não é. E eu não quero ser um caga-regra como esse, né? A gente sabe que hoje em dia a moda é o cancelamento, mas não é porque eu discordo do posicionamento político dos integrantes da banda que eu vou deixar de valorizar o seu lado humano, o seu lado artístico, né? Hoje em dia tem muito disso, né? Vai chegar daqui a pouco um ponto que você vai na padaria e você, antes de comprar o pão ali da mão do padeiro, você precisa saber em quem ele votou, qual que é a moral dele religiosa, o que ele pensa sobre a liberação das drogas, o que ele pensa sobre o aborto. Você vai anotando, né? Fazendo uma tabelinha. Se der 100% compatível com você, aí você compra o pão da mão dele. Não, senão você vai procurar em outras padarias aí, provavelmente vai morrer de fome. Eu espero que chegue a esse ponto, para essas pessoas morrerem de fome mesmo. Desculpa o desabafo aqui, né? Mas porque essa questão de cancelamento é uma coisa que enche o saco. Você tem o direito de cancelar o que você quiser, agora não venha querer cagar regra, né? Achar que todo mundo tem que pensar igual a você. Então eu estou dizendo isso aqui porque o que eles acreditam politicamente aqui, essa banda, eu discordo totalmente, mas não deixo de respeitá-los e não deixo de adquirir os seus itens e indicar aqui para vocês, né? Isso é uma besteira tremenda, pelo menos na minha opinião. Vocês podem deixar o seu comentário aí a respeito disso também. Mas é interessante porque pelo menos essa parte do gerenciamento da banda, eles aplicam uma coisa que é uma ideia até interessante, é uma ideia difícil de colocar em prática. Eu não sei até que ponto isso funciona, mas a banda é uma banda de 9 integrantes. As bandas argentinas costumam ter essa característica, muitos integrantes. Aqui no caso tem muitos metais, né? Tem muito instrumento de sopro, trombone, não sei, trombone acho que não, trompete, saxofone principalmente. E é uma banda que tem lá baixista, 2 guitarras, tem a bateria, tem uma percussão extra, tem teclado, tem o vocalista, enfim. Então tem 9 integrantes. E é uma banda que não tem uma liderança, né? Todo mundo ganha ali por igual e tal. Eu acho que esse princípio dentro de uma banda, embora dificilmente funcione, com eles funcionou. Então isso é um mérito que tem que ser dado a eles também. Então, como eu disse, é uma banda e pega ali o rock, o punk rock, o ska, o reggae, enfim, e tem esses elementos de metais que eu acho que deixa a banda muito interessante, né? Músicas contundentes, temas sociais, alguns eu concordo em partes, alguns eu concordo, alguns eu discordo. Como eu disse, é absolutamente natural, mas letras muito bem feitas, muito bem trabalhadas, né? Enfim, um instrumental incrível. Eu destaco aqui o trabalho do baixista da banda, não vou me lembrar o nome dele agora, mas que é um cara, para mim, muito virtuoso, né? O músico que mais me chama atenção aqui, as técnicas que ele emprega na música, né? Muito slap e tal, e essa questão dos instrumentos de sopro, que também dá um charme muito grande para a banda, né? Então eu acho que os Los Fabulosos Cadillacs é uma banda que tem aí mais de 10 discos de estúdio, mais de 30 anos de carreira, né? Então aí até hoje na ativa. Para quem quer conhecer, eu recomendo demais essa coletânea aqui, Obras Cumbres, né? Fico muito feliz em ter adquirido ela. Inclusive é uma banda, eu esqueci de mencionar isso, mas é importante para vocês terem uma ideia da relevância dessa banda no cenário internacional. Eles já tiveram nos seus discos participações especiais da Debbie Harry, né, que é a vocalista da banda Blondie, né? Inclusive nessa coletânea aqui tem a música Strawberry Fields Forever, né, que é um cover dos Beatles. Um cover não, tá mais para uma reinterpretação, porque o refrão
eles falam em inglês, mas a letra é adaptada para o espanhol. Muito bom, realmente muito criativo aqui o que eles fizeram. E é um dueto, né, do vocalista da banda com a Debbie Harry, né, isso está presente aqui. E tem uma outra música, né, num álbum chamado Rei Açúcar, eu não vou lembrar agora exatamente qual que é a faixa, mas que tem a participação do Mick Jones, do The Clash, que é um dos ídolos deles. Então, só por isso a gente já vê também que é uma banda de extrema relevância, de qualidade e que conta com participações como essa. Uma banda que pertence à Sony, né? Pode ver aqui, ó, Sony Music, boa parte da sua carreira, não sei se estão com eles até hoje. Então é uma banda realmente muito relevante, muito grande, com um trabalho muito bom, ótimos discos, todos os discos são bons, embora eles sejam bastante diferentes entre si, tenha muitas peculiaridades ali que talvez de primeira você não vai entender muito bem, porque tem os gêneros latinos, tem os gêneros argentinos no meio, talvez necessite 2, 3 ou mais audições para você acostumar, né? Mas se você gosta de rock em espanhol, se você gosta da cultura latina de maneira geral, você com certeza vai gostar de Los Fabulosos Cadillacs, vai gostar desse álbum, e eu vou fazer uma seleção aí para vocês das músicas que eu considero as mais palatáveis, as de mais fácil compreensão numa primeira audição, e vou fazer uma playlist no Spotify que eu estarei deixando aí na descrição do vídeo, aí vocês poderão concluir, né, tirar as suas próprias conclusões, ouvir isso, ouvir essa coletânea de repente. Se quiser pegar também no YouTube os trechos lá do show deles no Madison Square Garden em 2017, eu também recomendo, e aí chegar às suas próprias conclusões, gostou, não gostou, absolutamente normal. Talvez chegue alguém aqui e falar, achei maravilhoso, achei uma bosta, isso daí não tem problema nenhum, né? Cada um vai reagir de uma maneira, mas é importante que se faça conhecer esse tipo de coisa. Então eu espero nessa série aqui estar trazendo bandas argentinas que pelo menos você conheça e possa dar o seu parecer se você gostou ou não. Primeira delas, Los Fabulosos Cadillacs.